O sol brilhava quente através dos altos carvalhos no jardim da pequena igreja comunitária em Asheville, Carolina do Norte. O aroma de lilazes e grama recém-cortada pairava pesado no ar, e os pássaros cantavam uma melodia alegre, como se quisessem lembrar ao mundo que a beleza existe mesmo nos momentos mais sombrios. Mas para Ana, aquele dia era um pesadelo. Ela estava sentada em sua cadeira de rodas, vestindo um deslumbrante vestido de noiva, cujas mangas de renda cintilavam delicadamente como asas de borboleta. A longa cauda do vestido caía ao redor de sua cadeira como uma cachoeira branca tremendo suavemente na brisa. Seus cabelos loiros estavam presos artisticamente com pequenas flores de jasmim, cuidadosamente entrelaçadas, cada uma amorosamente colocada por sua irmã Clara naquela manhã. No entanto, o rosto de Ana era uma imagem de tristeza. Lágrimas escorriam por suas bochechas, borrando o rímel que ela havia aplicado com tanta esperança horas antes. Suas mãos, que agarravam os apoios de braço da cadeira de rodas, tremiam, e seus ombros se sacudiam a cada soluço que escapava de sua garganta. Há 30 minutos, Lucas, seu noivo, a havia abandonado. No pequeno quarto de preparação da igreja, cercado por suas damas de honra e pelo perfume de seu perfume, ele a olhou. Não com o amor que ela esperava, mas com uma expressão de desconforto quase repulsa. Eu tentei. Ana, ele disse, sua voz trêmula, mas firme. Eu realmente tentei aceitar isso, mas não consigo. Eu não posso me casar com você, não assim. Não assim significava não em uma cadeira de rodas. Não com um futuro que seria complicado. Não com uma mulher que não era quem ele havia imaginado quando a pediu em casamento 2 anos antes, em um dia dourado de outono sob o céu cintilante de Asheville. Ele simplesmente a deixou sentada e foi embora sem olhar para trás. A porta do quarto se fechou atrás dele, e com ela, o mundo de Ana se partiu em 1000 pedaços. A humilhação queimava como fogo em seu peito. 200 convidados esperavam na igreja seus amigos, sua família, pessoas que vieram para celebrar seu amor. Mas agora não havia mais amor, apenas vazio. Ana se retirou para o jardim longe dos olhares curiosos, longe das perguntas sussurradas. O que aconteceu? Por que a noiva está chorando? Ela queria ficar sozinha, afundar em sua dor, queria que o mundo desaparecesse. O jardim estava silencioso, exceto pelo suave sussurro das folhas e o zumbido distante da cidade. As rosas brancas que haviam sido espalhadas para a cerimônia estavam espalhadas pelo chão como um símbolo de tudo o que havia sido quebrado. Ana fechou os olhos tentando conter as lágrimas, mas elas continuavam a vir imparáveis como um rio transbordando. Um som suave quebrou seus pensamentos. Pequenos passos, no caminho de cascalho, seguidos por uma voz aguda e curiosa. Papai, por que a moça está chorando? Ana levantou a cabeça, sua visão turva pelas lágrimas. Diante dela estava uma menina pequena com cachos castanhos que brilhavam ao sol e olhos grandes e curiosos que a examinavam sem vergonha. De mãos dadas com ela, um homem na casa dos 30 com cabelos curtos e escuros e um rosto que expressava bondade e preocupação ao mesmo tempo. Ele usava jeans simples e uma camisa cinza, nada que indicasse um evento formal. Ele parecia surpreso, quase constrangido por ter entrado naquele momento íntimo. Lena, fique aqui, disse o homem suavemente, e se ajoelhou ao lado de sua filha, sua mão gentilmente em seu ombro. Mas a menina, talvez com 6 anos, não se intimidou. Ela deu um passo mais perto, seus olhos arregalados, enquanto olhava para o vestido de Ana. Você parece uma princesa, disse ela com a honestidade não adulterada de uma criança que ainda não vê o mundo através da lente da piedade ou do preconceito.
Ana riu amargamente, sua voz rouca de tanto chorar. Uma princesa com um dia bem ruim, ela murmurou mais para si mesma do que para a menina. O homem se aproximou cautelosamente, seus movimentos deliberados, como se quisesse ter certeza de que não parecia intrusivo. "Está tudo bem?" ele perguntou, e imediatamente se arrependeu de suas palavras. Claro que nada estava bem. Nada naquela cena. Uma noiva chorando sozinha em um jardim cercada por pétalas de rosa espalhadas indicava tudo bem. Ana balançou a cabeça, um sorriso torto nos lábios que expressava mais dor do que humor. "Hoje era para ser meu dia de casamento", ela disse, sua voz quebradiça. "Meu noivo me deixou há meia hora porque..." Ela bateu no apoio de braço de sua cadeira de rodas, o som agudo e final no jardim silencioso. "Porque eu preciso disso aqui." O homem, cujo nome Ana descobriria mais tarde, era Jonas. Olhou para ela com uma mistura de compaixão e descrença. "Ele te deixou porque você está em uma cadeira de rodas?" Ele perguntou, sua voz calma, mas com um tom de indignação. Ana assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente. Ele disse que queria uma vida normal. Uma mulher normal. Alguém que pudesse caminhar ao lado dele sem que ele tivesse que ser constantemente atencioso. Sua voz falhou e ela apertou os lábios para não soluçar novamente. Ele disse que tentou, que me amava, mas que isso aqui, ela apontou para sua cadeira de rodas, era demais. Então, ele foi embora. Me deixou aqui sentada neste vestido na frente de todas essas pessoas. Jonas ficou parado por um momento, seus olhos fixos em Ana, como se estivesse tentando entender a profundidade de sua dor. Ele havia conhecido a dor em sua vida, a dor de ser abandonado, a dor de ter que assumir a responsabilidade sozinho. Mas ser rejeitada assim, em seu dia de casamento, por algo que estava completamente fora de seu controle, era uma crueldade que ele mal podia compreender. "Isso é imperdoável", ele disse, finalmente, sua voz suave, mas firme. "Ninguém merece isso, especialmente você." Ana olhou para ele surpresa com sua presença, com o fato de que aquele estranho não simplesmente seguiu em frente. "Por que você está aqui?" ela perguntou de repente, sua voz uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Você nem me conhece." Jonas deu de ombros, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Às vezes, são exatamente os estranhos que podem ouvir quando você mais precisa." Ele se sentou na grama, ao lado de sua cadeira de rodas, não de forma intrusiva, mas de uma maneira que mostrava que ele não tinha a intenção de ir embora imediatamente. Lena, sua filha, se aninhou ao lado dele, seus olhos ainda fixos em Ana. "Você gosta de flores?" Lena perguntou de repente. Sem esperar por uma resposta, ela colheu uma pequena flor silvestre da grama e a colocou cuidadosamente no colo de Ana. "Esta é para você não chorar mais." Ana pegou a flor, suas mãos, tremendo levemente. Ela olhou para as delicadas pétalas amarelas e algo dentro dela, uma minúscula faísca, começou a brilhar. Não o suficiente para afastar a escuridão, mas o suficiente para lembrá-la de que ainda havia luz. "Obrigada, querida." Ela sussurrou, sua voz suave. Lena sorriu satisfeita com seu pequeno gesto e começou a colher mais flores, arranjando-as ao redor de Ana. "Estas são decorações", ela explicou seriamente, "para ficar mais bonito." Jonas observou sua filha, um sorriso orgulhoso em seu rosto, e então se voltou para Ana. "Eu sou Jonas", ele disse. "Esta é minha filha Lena. Estamos aqui porque uma amiga da Lena
está comemorando seu aniversário no salão comunitário hoje. Chegamos um pouco cedo para ajudar na preparação. Ele fez uma pausa, como se estivesse pensando no quanto deveria dizer. Sinto muito pelo que aconteceu com você. Ninguém deveria passar por isso. Ana assentiu lentamente, seus dedos brincando com a flor em seu colo. Não é apenas que ele me deixou. Ela disse, sua voz mal um sussurro. É que eu acreditei nele. Pensei que ele me amasse o suficiente para lidar com isso. Ela engoliu em seco, seus olhos fixos no chão. Há 9 meses eu tive um acidente. Um acidente de carro. Um motorista bêbado bateu no meu carro. Eu sobrevivi. Mas minhas pernas... Ela parou sua mão, se fechou em um punho. Eu fiquei paralisada desde então. Lucas disse que não importava que nós passaríamos por isso juntos. Ele me visitou na reabilitação, segurou minha mão, disse que só precisávamos adiar o casamento até eu ficar mais forte. E eu acreditei nele. Jonas ouviu em silêncio, seus olhos cheios de compreensão. Ele sabia como era ser abandonado por alguém que deveria ter ficado. Eu sou pai solteiro, ele disse finalmente, sua voz calma, mas honesta. A mãe da Lena nos deixou quando Lena tinha 2 anos. Ela tinha epilepsia e as crises eram demais para ela. Ela queria uma vida mais fácil, então ela foi embora. Nos deixou os 2 para trás. Ele olhou para Lena, que ainda estava colhendo flores, e seus olhos se suavizaram. Eu sei como é quando alguém que é importante para você decide que você é demais. Que seus desafios são muito pesados. Ana sentiu seu peito apertar não de dor, mas de uma súbita sensação de compreensão. Aquele estranho, aquele homem, que havia tropeçado em seu pior momento, por acaso entendia algo que ninguém em seu círculo jamais havia realmente compreendido. Nem seus pais, que a cobriam de piedade. Nem seus amigos que vinham com clichês como "você vai superar isso". Jonas entendia porque ele mesmo havia passado por isso. Sinto muito pelo que aconteceu com você, ela disse suavemente, sua voz macia com compaixão. Jonas balançou a cabeça. Eu não estou te contando isso para ter pena. Estou te contando porque sei como é quando alguém que deveria te amar decide que é muito difícil. E eu sei que isso não diz nada sobre você, mas tudo sobre eles. Lena, de repente, interrompeu seus pensamentos. Papai, podemos fazer uma festa? Ela perguntou, seus olhos brilhando de excitação. Uma festa feliz para a princesa, sorrir Jonas. Olhou para Ana, uma sobrancelha ligeiramente levantada, como se estivesse buscando sua aprovação. O que você acha, Ana? Quero uma pequena festa. Ana hesitou, insegura se tinha a força para participar de algo assim. Mas o entusiasmo de Lena era contagiante e uma parte dela, a parte que ansiava por algo diferente da dor, assentiu. Por que não? Ela disse suavemente. Jonas sorriu e tirou-lhe um pequeno saco de biscoitos de seu bolso que eram, na verdade, para a festa de aniversário. Este é o nosso banquete, ele disse com uma piscadela. Ele pegou seu celular e tocou uma música suave. Um violão acústico gentil que flutuava pelo jardim. Lena começou a colher mais flores e a arranjá-las em pequenos montes ao redor de Ana. Esta é a nossa decoração, ela explicou orgulhosamente. Toda princesa precisa de flores. Ana riu, uma risada pequena e trêmula, que pela primeira vez naquele dia foi genuína. Não era um casamento, nem uma festa como ela havia imaginado. Mas era algo real, algo quente, algo que a lembrava que, apesar de tudo, ela ainda estava ali. Eu trabalho como terapeuta ocupacional. Ana contou enquanto a música tocava.
e Lena continuava a colher flores. Ou eu trabalhava antes do acidente. Eu ajudava pessoas a se adaptarem a novas circunstâncias de vida, a lesões, a deficiências. Irônico, não é? Agora sou eu quem precisa se adaptar. Jonas assentiu seus olhos atentos. Isso soa como se você tivesse feito a diferença na vida de muitas pessoas, ele disse. E eu aposto que você vai fazer isso de novo. Ana balançou a cabeça, sua voz amarga. Eu não tenho certeza se consigo. Não depois de hoje. Jonas se inclinou ligeiramente para a frente, sua voz suave, mas firme. O que aconteceu hoje não diz nada sobre você. Diz tudo sobre ele. Sobre a fraqueza dele, não a sua. Ana olhou para ele, procurando em seu rosto por um sinal de piedade, por um rastro de palavras vazias. Mas não havia nada além de honestidade. Você não me conhece, ela disse suavemente. Como você pode ter tanta certeza? Jonas sorriu levemente. Porque eu vejo que você está aqui. Você está sentada aqui neste vestido depois da pior traição possível e ainda está respirando. Você está falando. Você está rindo, mesmo que só um pouco. Isso é força, Ana. Mais força do que a maioria das pessoas jamais terá que demonstrar. Lena voltou correndo, suas mãos cheias de flores. Olha, Ana. Agora você é a rainha das flores. Ela colocou as flores cuidadosamente no colo de Ana e Ana não pôde evitar sorrir. Obrigada, Lena, ela disse, sua voz mais suave, mais quente. Você é muito boa em animar as pessoas. O sol subiu mais alto e o jardim se encheu de uma luz dourada que fez a cena parecer quase mágica. Jonas e Lena ficaram embora, não precisassem. Eles se sentaram com Ana, comeram biscoitos, ouviram música e conversaram sobre tudo e nada. Sobre os livros favoritos de Lena, sobre o trabalho de Jonas como carpinteiro, sobre o amor de Ana pelas Blue Ridge Mountains que cercavam Asheville. Por um momento, Ana não se sentiu como a noiva abandonada. Ela se sentiu como Ana, uma mulher que era vista não por causa de sua cadeira de rodas, mas por quem ela era. Finalmente, Clara, a irmã de Ana, apareceu na beira do jardim. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ana, ela disse cautelosamente, nós precisamos decidir o que fazer. Os convidados, a maioria já foi, mas mamãe e papai ainda estão lá dentro. Eles estão preocupados. Ana sentiu seus dedos se fechando em torno da pequena flor que Lena lhe dera. Me dá mais alguns minutos, ela disse suavemente. Clara olhou para Jonas e Lena, a confusão em seu olhar, mas ela assentiu e voltou para a igreja. Lena olhou para Ana, seus olhos sérios. Você vai ser feliz de novo, ela disse com a certeza absoluta de uma criança. Papai diz que dias ruins passam como a chuva. Depois, sempre vem o sol. Ana sentiu seus olhos se umedecerem, mas desta vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas que carregavam algo mais. Talvez esperança, talvez gratidão. Seu papai é bem esperto, ela disse. Lena assentiu orgulhosamente. Eu sei. Jonas se levantou e tirou a grama de seu jeans. Nós deveríamos ir à festa de aniversário. Vai começar em breve, ele disse, mas seu olhar era suave, quase relutante. Ele tirou um pequeno bloco de notas do bolso, rabiscou algo e arrancou a folha. Aqui, ele disse, e entregou a Ana. Este é o meu número. Se você quiser conversar ou apenas precisar de alguém para ouvir, sem pressão. Ana pegou o papel, seus dedos tremendo levemente.
Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Por que você é tão gentil com uma estranha? Jonas deu de ombros, seu sorriso caloroso. Porque eu sei como é se sentir sozinho quando o mundo desmorona. E às vezes, tudo o que é preciso é uma pessoa que pare para te lembrar que você não está sozinha. Lena abraçou Ana, de repente seus bracinhos firmemente enrolados nos ombros de Ana. Tchau, princesa Ana, ela disse. Espero que você ria de novo em breve. Ana retribuiu o abraço, seu coração um pouco mais leve. Obrigada, Lena, pelas flores e pela festa. Quando Jonas e Lena se afastaram de mãos dadas, Ana ficou sentada por mais um momento no jardim, o papel com o número de Jonas em sua mão. Ela não sabia se o ligaria. Ela não sabia se o veria novamente. Mas ela sabia que pela primeira vez desde a traição de Lucas, ela não se sentia completamente destruída. Seu pai finalmente apareceu, seus olhos cheios de preocupação e raiva contida. Querida, vamos para casa, ele disse suavemente. Ana assentiu, dobrou o papel cuidadosamente e o colocou no decote de seu vestido de noiva, bem em cima de seu coração. Enquanto seu pai a empurrava em direção ao estacionamento, ela deu uma última olhada para o jardim, para as pétalas de rosa espalhadas para o lugar onde um estranho e sua filha haviam se sentado com ela e não haviam fugido. E ela pensou, talvez este não seja o fim. Talvez seja o começo de algo que eu não vi chegar. As sementes da esperança. Os dias após o dia do casamento, que não aconteceu, foram como uma tempestade interminável. Ana estava sentada em seu pequeno apartamento em Asheville, cercada por caixas de presentes de casamento que nunca seriam abertos. Copos com iniciais gravadas, toalhas com monogramas, um vaso de prata que sua tia havia escolhido com tanto orgulho. Tudo precisava ser devolvido. Cada telefonema de parentes preocupados, cada cinto muito querida de amigos, cada encontro de piedade com vizinhos que haviam visto as decorações do casamento. Parecia como mais uma facada em seu coração. O mundo parecia ver Ana através de uma lente de pena. A noiva abandonada, a pobre mulher, em uma cadeira de rodas que foi rejeitada por seu noivo por causa de sua deficiência. Ela queria gritar, queria dizer a eles que ela era mais do que aquela tragédia, mas as palavras ficavam presas em sua garganta. Em vez disso, ela se retirou, fechou as cortinas e deixou o silêncio ser sua única companhia. No entanto, em meio a esse caos, Jonas começou a escrever para ela. Não eram grandes gestos, nem longas cartas cheias de sabedoria, mas pequenas discretas mensagens que se abriam como raios de sol através das nuvens. Como você está hoje, ele escreveu em uma manhã. Lena viu um pássaro no parque e disse que ele parecia um pequeno super-herói. Achei que isso talvez te fizesse sorrir. Outra vez ele enviou uma foto de um desenho de criança, uma imagem de um sol rindo com o título para a princesa Ana. Lena diz que isso é para te animar, ele havia escrito junto. Ana olhava para essas mensagens insegura de como deveria reagir. Uma parte dela queria largar o telefone, queria continuar a se enterrar em sua dor. Mas outra parte, a parte que se lembrava do calor no Jardim das Flores de Lena e da presença calma de Jonas, a impedia. Então, ela respondia hesitantemente no início, obrigada. A imagem é fofa. Com o tempo, suas respostas se tornaram mais longas, mais vivas. Ela escrevia sobre as pequenas coisas, o sabor de seu café da manhã, a maneira como o vento de outono soprava pelas Blue Ridge Mountains, a frustração quando sua cadeira de rodas ficava presa em uma porta.
Jonas sempre respondia sem pressionar, sem julgar. Um dia, cerca de 2 semanas depois do dia no jardim, veio uma mensagem que era diferente. Lena tem uma exposição de arte na escola, escreveu Jonas. Nada grande, apenas crianças mostrando seus quadros. Ela perguntou se você quer vir. Sem pressão, mas ela ficaria muito animada. Ana olhou para a mensagem, seu coração batendo forte. A ideia de sair de seu apartamento, de enfrentar o mundo onde todos poderiam encará-la ou fazer perguntas, era assustadora. Ela mal havia aparecido em público desde o dia do casamento, exceto para consultas médicas e fisioterapia. Mas o convite de Lena, vem Ana. Eu fiz um quadro, era como um imã. Ana não suportaria a ideia de decepcionar aquela menininha que a havia chamado de princesa sem hesitação. Então ela digitou. Quando é Jonas respondeu imediatamente sexta-feira, 18 horas. Aviso justo, haverá caixas de suco e crianças muito animadas. Na sexta-feira, Ana passou 1 hora se arrumando, o que era ridículo para um evento de criança. Ela experimentou 3 roupas, jogou todas no chão porque se sentiam ou muito formais ou muito desleixadas. Finalmente, ela optou por jeans e um suéter azul macio, simples, confortável, genuíno. Quando ela chegou na escola primária, o corredor estava cheio de vida. Crianças corriam, pais admiravam desenhos coloridos e figuras de argila trêmulas. Ana sentiu os olhares de alguns adultos que notaram sua cadeira de rodas, mas ela manteve a cabeça erguida, suas mãos firmemente nas rodas. Então ela viu Jonas. Ele estava no final do corredor, em uma jaqueta cinza, e seu rosto se iluminou quando ele a viu. Você conseguiu! Ele disse, sua voz calorosa e aliviada. Eu quase desisti. Ana admitiu um pequeno sorriso nos lábios. Mas eu não quebro promessas a crianças de 6 anos. Jonas riu. Estratégia inteligente. Naquele momento, Lena correu para ela, seus cachos pulando, seus olhos brilhando como fogos de artifício. Ana, você veio! Ela jogou os braços em volta de Ana sem se importar com a cadeira de rodas, e Ana retribuiu o abraço surpresa com o calor que a invadiu. Vem ver meu quadro. Lena puxou Ana para um pequeno cavalete onde estava uma pintura colorida, um redemoinho de azul e vermelho, atravessado por amarelo e laranja brilhantes. No canto, em uma letra de criança trêmula, estava escrito: Quando a chuva para. Lena explicou seriamente: o azul é para os dias ruins, quando você está triste. Mas o amarelo é quando o sol volta. Papai diz que ele sempre volta. Ana sentiu sua garganta se apertar. Ela olhou para Jonas, que a observava com um sorriso suave, e pela primeira vez em semanas, ela não se sentiu como uma vítima. Ela era apenas Ana conversando sobre arte com uma menina. É lindo, ela disse suavemente. Me conta mais sobre isso. Lena começou a tagarelar, explicando cada cor, cada forma, como se fosse a história mais importante do mundo. Jonas ficou por perto, dando espaço a Ana, mas nunca a deixando se sentir sozinha. Quando alguns pais lançavam olhares curiosos, ele os ignorava, tratando Ana como qualquer outra pessoa, e era exatamente isso que ela precisava. Não ser lamentada, não ser destacada, mas simplesmente ser vista. Mais tarde, quando o evento estava terminando, Jonas acompanhou Ana até seu carro. Obrigado por ter vindo, ele disse. Lena tem falado de você desde o dia no jardim. Ana sorriu. Ela é uma criança incrível. Você está fazendo um ótimo trabalho. Jonas deu de ombros, um pouco constrangido. Eu tento. É tudo o que se pode fazer. Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar da noite fresco ao redor deles.
Por que você está fazendo isso? Ana perguntou de repente. Por que você me escreve? Por que você me convida? Por que você é tão gentil com alguém que mal conhece? Jonas pensou por um momento, seus olhos fixos nas luzes da cidade. Porque eu sei como é se sentir sozinho, ele disse finalmente. Quando a mãe da Lena foi embora, eu me senti como se estivesse me afogando e ninguém ajudou. Eu jurei para mim mesmo que se eu visse alguém se afogando, eu não ficaria parado olhando. Eu interviria, mesmo que fosse desconfortável. Ana sentiu lágrimas em seus olhos, mas elas eram diferentes, mais suaves, cheias de gratidão. Você não tem ideia do quanto isso significa, ela sussurrou. A jornada de cura. Nas semanas seguintes, as mensagens de Jonas se tornaram uma parte regular dos dias de Ana. Elas não eram intrusivas, mas como uma batida suave na porta, lembrando-a de que havia alguém lá fora que pensava nela. Ele lhe enviava fotos de Lena, brincando com seu cachorro Max, um velho Golden Retriever, que, segundo Lena, dava os melhores abraços do mundo. Ana lhe contava sobre suas sessões de fisioterapia, sobre os dias em que se sentia forte e os dias em que ela apenas queria desaparecer. Jonas nunca tentava resolver seus problemas ou animá-la com frases vazias. Ele apenas ouvia, e era exatamente isso que ela precisava. Uma noite, cerca de um mês depois do dia no jardim, Jonas ligou para ela às 2 da manhã. Sua voz estava tensa, quase em pânico. Sinto muito por ligar tão tarde, ele disse. Lena teve uma crise ruim. Estamos no hospital. Ela está estável agora, mas eu só precisava falar com alguém. Ana não hesitou nem por um momento. Estou indo, ela disse. Você não precisa. Jonas começou, mas ela o interrompeu. Estou indo. 40 minutos depois, ela entrava na sala de espera estéril do hospital, as luzes de neon zumbindo acima dela. Jonas estava sentado lá exausto, com o cabelo bagunçado, os olhos cheios de medo. Quando ele a viu, seu rosto relaxou um pouco. Você realmente veio, ele disse, quase descrente. Ana se aproximou e pegou a mão dele. Ela está bem, ela disse mais para confortá-lo do que por convicção. Você está aqui. Isso é o que importa. Eles se sentaram juntos no silêncio que era quebrado apenas pelos sons do hospital, o bip das máquinas, o murmúrio das enfermeiras. Jonas lhe contou sobre a epilepsia de Lena, sobre as noites em que ele ficava acordado, se perguntando se estava fazendo o suficiente e se era um bom pai. Ana ouviu sua mão ainda na dele e compartilhou seus próprios medos, o medo de nunca mais ser a pessoa que era antes do acidente, o medo de que ninguém a amasse como ela era agora. Quando os médicos finalmente disseram que Lena estava estável e poderia ser liberada em breve, o sol já havia nascido. Jonas levou Ana para casa, os dois cansados demais para dizer muito. Em frente ao prédio dela, ele parou suas mãos firmemente no volante. Obrigado, ele disse suavemente. Por ter vindo, por ter ficado. Ana sorriu cansada. É o que amigos fazem. Mas quando ela disse isso, a palavra amigos não parecia mais totalmente certa. Algo havia mudado. Entre o jardim, a exposição de arte e aquela noite no hospital. Ela sentiu um formigamento em seu peito, algo que não sentia desde Lucas. Não era um fogo de artifício, nem um momento dramático, mas algo suave e terno como o primeiro raio de sol depois de uma longa tempestade. Mas, com esse sentimento veio também o medo. E se ela se abrisse e se machucasse de novo? E se Jonas, como Lucas,
um dia decidisse que sua cadeira de rodas era demais, que ela era muito complicada. Ana afastou esses pensamentos, mas eles permaneceram à espreita nas sombras de sua mente. No entanto, ela deu um passo à frente. Inspirada pelo apoio de Jonas e Lena, ela se ofereceu como voluntária em um centro de reabilitação onde trabalhava com pessoas que tinham lesões semelhantes às dela. Foi seu primeiro passo de volta ao mundo que ela havia amado antes do acidente, o mundo da cura do cuidado. Ela estava nervosa e insegura se ainda tinha a força para ajudar os outros quando ela mesma se sentia tão quebrada. Mas, quando ela entrou no centro, sentiu os cheiros familiares de desinfetante e ouviu as vozes dos pacientes, ela sentiu um pequeno pedaço de sua antiga paixão retornar. Jonas e Lena a apoiaram à sua maneira sem complicações. Um dia, eles vieram ao centro Lena com um cartaz feito por ela mesma que dizia: "Você consegue, Ana." Ana riu quando o viu e sentiu lágrimas em seus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Ela mostrou a Lena as salas de terapia, explicou como ela ajudava as pessoas a melhorar sua mobilidade e Jonas observou seu sorriso orgulhoso e caloroso. "Você está no seu elemento", ele disse mais tarde, enquanto tomavam café juntos. "Dá para ver o quanto você ama isso." Ana assentiu, um pouco constrangida. É bom fazer algo que faça sentido de novo. As semanas se passaram e a amizade entre Ana, Jonas e Lena cresceu. Eles se encontravam para tomar café, para passear no parque para tardes, em que Lena contava histórias e Ana ria, como não havia feito em meses. Mas o medo permaneceu. O medo de que o que ela sentia era muito arriscado. Que ela estava se apaixonando por Jonas, mas não estava pronta para abrir seu coração novamente. Não depois de Lucas. Não depois da dor que quase a havia destruído. No entanto, toda vez que Jonas lhe escrevia, toda vez que Lena a abraçava, Ana sentia as paredes que ela havia construído em torno de seu coração lentamente desmoronarem. Não foi um processo rápido, nem uma mudança dramática, mas um derretimento lento e constante, como a neve na primavera. E pela primeira vez desde o dia no jardim, ela se perguntou se talvez, apenas talvez, ela estivesse pronta para ter esperança novamente. O começo de uma nova história. 6 meses depois do dia no jardim, Ana estava sentada com Jonas e Lena em um parque em Asheville. O outono havia transformado as Blue Ridge Mountains em um mar de vermelho e dourado, e o ar estava fresco e limpo. Lena corria pelo gramado colhendo bolotas e rindo enquanto perseguia Max, seu velho Golden Retriever, que trotava calmamente atrás dela. Ana e Jonas estavam sentados em um banco, o sol brilhando quente em seus rostos, e um momento de paz os envolvia. Os últimos meses não tinham sido fáceis. Ana continuava a lutar com as consequências da traição de Lucas. Dias em que se sentia inútil, em que os olhares de estranhos em sua cadeira de rodas agiam como âncoras que a puxavam para baixo. No entanto, Jonas e Lena estavam sempre lá, com pequenos gestos de bondade que a levantavam lentamente novamente. Suas mensagens às tardes juntos, o afeto inabalável de Lena. Tudo isso havia ajudado Ana a recuperar sua autoconfiança pedaço por pedaço. Ela havia intensificado seu trabalho no centro de reabilitação, onde ajudava pacientes a se adaptarem a novas circunstâncias de vida. Era exaustivo, às vezes esmagador, mas lhe dava um senso de propósito que ela pensara ter perdido desde o acidente. Jonas a havia encorajado, a havia ouvido quando ela falava de seus medos, e nunca tentou afastar seus problemas com palavras vazias.
Lena lhe enviava cartões feitos por ela mesma que diziam: "Você é a melhor Ana", ou "Max diz que você é incrível". Esses pequenos gestos, por mais insignificantes que parecessem, eram como botes salva-vidas em um mar tempestuoso. Mas apesar de tudo isso, Ana sentia uma crescente inquietação dentro de si. Ela sentia mais por Jonas do que queria admitir. Não era um fogo de artifício dramático, mas um brilho suave e constante que a aquecia e a assustava ao mesmo tempo. E se ela se abrisse e se machucasse de novo? E se Jonas, um dia como Lucas, decidisse que sua cadeira de rodas era demais? "Posso te perguntar uma coisa?" Jonas disse de repente, sua voz séria, mas suave. Ana se virou para ele, seu coração batendo forte. Claro, Jonas olhou para ela, seus olhos castanhos procurando os dela. "Quando eu te encontrei no jardim, você estava no fundo do poço. E agora, olhe para você. Você está trabalhando de novo, está rindo, está vivendo. Como você fez isso?" Ana pensou na pergunta de verdade. Ela queria dar uma resposta simples, mas a verdade era mais complexa. Honestamente, ela começou lentamente, foi: "Você e a Lena. Vocês me mostraram que eu sou digna de alguém que fica..." Ela fez uma pausa, seus dedos brincando nervosamente com a bainha de seu suéter. "Lucas me fez sentir como se eu fosse um fardo que exigia muito sacrifício me amar. Mas vocês simplesmente continuaram. Sem grandes gestos, sem drama. Vocês simplesmente estavam lá. E em algum momento eu comecei a acreditar que talvez eu não estivesse tão quebrada quanto pensava." Jonas olhou para ela, seus olhos suaves, mas intensos. "Ana", ele disse, "posso te dizer algo que talvez seja totalmente inapropriado." O coração dela disparou, mas ela assentiu. "Sim." Jonas respirou fundo. "Eu não fiquei no jardim apenas por gentileza. Quer dizer, sim, isso foi o começo. Mas nestes meses em que te conheci, sua força, seu humor, sua maneira de ver o mundo, eu percebi que estou me apaixonando por você." O mundo pareceu parar por um momento. Ana o encarou, sua respiração presa. "Eu sei que talvez seja muito cedo", Jonas continuou rapidamente, "que você ainda está se curando do que Lucas te fez. Eu sei que existem 1000 razões pelas quais isso é complicado. Mas eu tinha que te dizer porque eu não quero ser apenas seu amigo, Ana. Eu quero mais. E eu preciso saber se isso é sequer possível." Ana sentiu lágrimas em seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alegria, de alívio, de esperança. Sem pensar, ela se inclinou e o beijou. Não foi um beijo cauteloso, mas um cheio de vida, cheio de possibilidades. Quando eles se separaram, ambos ofegantes, Ana riu. Uma risada clara e alegre que a surpreendeu. "Sim", ela sussurrou. "Sim, é possível. Sim, eu também estou me apaixonando por você." Lena correu para eles, naquele momento, uma grande bolota na mão. "Por que vocês estão sorrindo tanto?" ela perguntou curiosamente. Jonas a puxou para um abraço, sua mão ainda na de Ana. "Porque hoje é um dia realmente bom", ele disse. Lena sorriu. "Finalmente, eu estava esperando vocês se beijarem." Ana e Jonas riram e por um momento o mundo se sentiu completo. Os meses seguintes não foram perfeitos. Ana continuou a ter dias difíceis, dias em que as memórias da traição de Lucas voltavam, dias em que ela lutava com sua deficiência, dias em que se perguntava se era o suficiente. Mas Jonas estava lá sempre. Ele adaptou seu carro para facilitar a entrada dela, não porque ela pediu, mas porque ele era atencioso. Ele aprendeu sobre lesões na medula espinhal,
sobre acessibilidade, sobre como apoiá-la sem ser paternalista. Ele a apresentou à sua família como sua namorada com orgulho, não com hesitação. E quando as sessões de fisioterapia de Ana eram especialmente cansativas, ele trazia comida e filmes ruins, e entendia que o amor, às vezes, significa apenas sentar em silêncio juntos. Ana também estava lá para Jonas. Quando seu trabalho como carpinteiro se tornava estressante, ela ouvia. Quando a epilepsia de Lena o assustava, ela o lembrava de sua força. Quando ele duvidava se era um bom pai, ela lhe mostrava todas as maneiras pelas quais ele estava dando a Lena uma vida maravilhosa. Eles construíram uma vida juntos, não rapidamente, não perfeitamente, mas autenticamente. Lena começou a chamar Ana de sua amiga bônus, e os três encontraram um ritmo que parecia uma família. Um ano depois do dia no jardim, Jonas levou Ana de volta à igreja comunitária. Ela estava nervosa. O lugar estava cheio de memórias dolorosas do vestido de noiva, das lágrimas da humilhação. Mas Jonas pediu que ela confiasse nele, e ela confiou. Eles chegaram no final da tarde, o sol banhando o jardim na mesma luz dourada daquele dia fatídico. Mas desta vez o jardim estava decorado com rosas brancas, dezenas delas dançando na brisa. Ana prendeu a respiração. Jonas, o quê? Ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira de rodas, ao nível dos olhos, e pegou suas mãos. Ana, ele começou sua voz firme, mas cheia de emoção. Há um ano, eu te encontrei aqui no seu pior momento. E eu vi como você transformou essa dor em força. Você me mostrou o que o amor realmente significa. Não perfeição, mas presença. Você ensinou a Lena o que é resiliência e a mim o que é ser verdadeiramente visto. Ele tirou uma pequena caixa de veludo. O primeiro vestido de noiva que você usou foi para a pessoa errada. Eu quero te dar uma nova memória, uma melhor. Uma em que alguém se ajoelha ao seu lado e te pede em casamento não porque está se sacrificando, mas porque não consegue imaginar uma vida sem você. Ana, você se casa comigo. Antes que Ana pudesse responder, Lena saiu de trás de uma árvore segurando um cartaz que dizia: "Você quer ser minha mamãe bônus?" Ana riu em meio às lágrimas, um soluço profundo e alegre. Sim, ela disse. Sim, para vocês dois. Jonas colocou um anel simples e lindo em seu dedo e Lena se jogou em um abraço que envolveu os três. Nós te amamos. Ana Jonas sussurrou em seu cabelo. Exatamente do jeito que você é. 3 meses depois, eles se casaram na mesma igreja, em uma cerimônia pequena e íntima. Ana usou um vestido branco simples, nada como o vestido elaborado de um ano atrás. Ela rolou pelo corredor com confiança sem que ninguém a entregasse, porque ela estava se entregando livre e sem reservas. Jonas a esperava no altar Lena, ao lado dele em um vestido amarelo, um pequeno buquê de flores na mão. Quando Ana o alcançou, Jonas se ajoelhou ao lado de sua cadeira de rodas e eles deram as mãos enquanto o pastor falava sobre o amor que permanece sobre a união nos desafios sobre o poder do amor cotidiano. Você promete, Jonas, tomar Ana como sua esposa nos bons e maus momentos? O pastor perguntou. Eu prometo, Jonas, disse sua voz clara. Absolutamente sem dúvida. E você promete Ana tomar Jonas como seu marido? Ana olhou para o homem que a havia encontrado em seu momento mais sombrio e a havia ajudado a se tornar inteira novamente. Eu prometo, ela disse sua voz forte. Quando eles se beijaram, a pequena multidão aplaudiu Lena a mais alta.
Enquanto saíam da igreja, Jonas empurrava a cadeira de rodas de Ana enquanto ela segurava a mão de Lena. Ana olhou para trás para o jardim onde tudo havia sido quebrado. Ela havia acreditado que sua cadeira de rodas a tinha tirado a chance de amar. Mas ela estava errada. A cadeira de rodas havia revelado a verdade: quem realmente a amava e quem não amava. Lucas a havia abandonado porque ele via sua cadeira de rodas como um obstáculo. Jonas havia ficado porque ele via nela o seu lar. A lição. Esta história mostra que o amor verdadeiro não é definido por circunstâncias ou desafios, mas pela disposição de estar lá um para o outro. Ela nos ensina a reconhecer nosso próprio valor apesar dos obstáculos que a vida nos coloca. Ela nos encoraja a superar preconceitos e a espalhar a bondade, porque muitas vezes são os pequenos gestos, uma conversa, uma flor, um momento de presença, que mudam vidas. Ao estarmos lá um para o outro, criamos uma comunidade onde todos são vistos e amados exatamente como são. Se esta história te tocou, compartilhe-a com alguém que precisa ouvi-la. Porque às vezes, o pior dia da sua vida leva a um novo começo e às vezes, um estranho no jardim se torna o amor da sua vida.